Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Hoje nós vamos falar de como foram as eleições municipais de 2020. Para falar desse assunto, hoje comigo, Ricardo Torido, está aqui Gustavo Gurgel. Oi, pessoal. E Igor Figueiredo. Oi, gente. Então, gente, nas últimas semanas, em meio à pandemia do Covid-19, aconteceram as eleições municipais aqui no Brasil, né? Aqui em Belo Horizonte, onde estamos gravando aqui no Estúdio Leste, tivemos apenas um turno, graças a Deus. Que aconteceu no dia 15 de novembro. Porém, em algumas cidades tivemos segundo turno, que foi dia 29 de novembro, que foi no caso do nosso grande amigo Gustavo Gurgel, Contagem. que mora em Contagem, que teve que votar 2 vezes. E em Macapá, devido à falta de energia, o primeiro turno ocorreu dia 6 de dezembro, né? E aí, gente, o que vocês acharam dessas eleições? O que vocês acham que vem por aí? Começa, pode deixar a palavra para você que tá sumido aí. Vamos lá, vamos trazer uns tópicos aqui para a gente discutir. Eu acho que os analistas aí, logo na primeira semana do resultado eleitoral, da finalização das apurações, incluindo esse segundo turno, né, ficou muito claro que os maiores partidos do país, né, vamos dizer aí atualmente, PT e PSL, né, são os extremos ideológicos que a gente tem hoje na discussão política, não ganharam aquela projeção que todo mundo achava que poderia acontecer. Tanto o PT não teve a redução de prefeituras que muita gente achou que poderia acontecer, e o PSL teve um aumento significativo de prefeituras, mas não foi tão grande, talvez aí por efeito da desfiliação de Jair Bolsonaro do partido. Né? Mas vamos só entrar que o PT não ganhou nenhuma capital, né? Pois é. Nenhuma. Só que a gente pode ver que, em função do resultado aí, partidos de centro, partidos de bancada de negócio, né? De partidos governistas, né? Que os analistas chamam de governista, porque se alinham com o líder que está na ocasião, né? Para poder fazer as políticas conforme seus interesses. A vitória dessas eleições de 2020 a gente pode constatar que foi do centro. Partidos como o PP, o DEM, que saiu dessa eleição com um aumento significativo de prefeituras, o PSD, o MBD. Eu tenho um dado aqui que inclusive é muito relevante. O antigo PMDB que você fala? É o MDB, o antigo PMDB. Ele ainda mantém o maior número de prefeituras no país, mas caiu mas muito. Reduziu também. Olha só a redução aqui. Da maior, foi o PSDB com menos 285 cidades, municípios, seguido por MDB, antigo PMDB, de 264. Depois o PSB, por 156, e o PT em quarto, com menos 75 prefeituras. Isso fazendo uma comparação 2016-2020 das siglas. E isso até corrobora com o que o Gustavo está falando, dessa migração, né, dessa mudança do eleitorado para esses partidos de centro e de direita. Isso. E saindo dessas siglas que a gente tem costume, né, essas siglas tradicionais. Mas vale ressaltar que também a esquerda também fez barulho, né? Ela levou algumas pessoas para o segundo turno e algumas pessoas em cidades importantes, como o Boulos em São Paulo, né? Que chegou no segundo turno com uma quantidade significativa de votos. O PSOL, já no aumento, só para eu acabar de dar esses dados aqui, que isso é interessante, o PSOL teve 3 prefeituras a mais, comparando de novo 2016 a 2020. O DEM foi o que extrapolou. Que teve o maior ganho, né? 193 prefeituras a mais, comparado ao último pleito, PP com 185 e PSD com 115, que são siglas de centrais e algumas com candidatos mais voltados à direita. Só para vocês terem uma ideia, o Democratas, isso significa um aumento de 190 prefeituras. Né? Confere com o que você tem aí. Isso, exato. 190 prefeituras. A gente tem aí o MDB, o PP e o PSD, com os partidos que têm o maior número de prefeituras agora. E os partidos que têm o menor número de prefeituras são partidos pequenos, né? Partidos quase que insignificantes, que é o DC, o PMB e o PTC. Agora, essa questão do PT não levar nenhuma capital... É significativo. É significativo. E querendo ou não, o
PSDB também só levou 4, né? Não é uma coisa que costumava se acontecer. O PSDB saiu do tabuleiro político, né? Se você for olhar assim com bastante critério, de forma racional, eles ainda governam muitas pessoas no país, mas a peça PSDB no xadrez político já não tem mais... Não, eu acho que isso é muito aqui onde a gente está em Minas, né? Porque devido aos acontecimentos, devido aos personagens que a gente tem aqui, exatamente, né? Os personagens. A gente viu muito isso em Minas. Agora ele tem em outros lugares que ele é forte, né? Querendo ou não, ele está na prefeitura e no governo de São Paulo. Então, demograficamente, populacional, o PSDB é onde que gerencia o maior número de pessoas. Com 34 milhões. Mas isso São Paulo 50% é a cidade de São Paulo. No quadro de siglas por prefeitos, o PSDB continua num ranking bom, está em 4º. Diferente do PT, que caiu para 11º. Ou seja, o PT nem aparece mais nos 10 primeiras siglas que gerenciam, né, que vão ter prefeitos em números de cidades, com o PT 181. E as eleições de onde o PT ganhou também foram apertadas, né? Contagem foi voto a voto, né? Contagem foi... Então, você estava esperando por isso? Porque a mim pegou de surpresa essa Igor, essa contagem. Eu esperava. Eu lembro que 1 semana e meia antes do segundo turno, eu escrevi um artigo para o site da associação lá do bairro, onde eu falava que o efeito do antipetismo em Contagem ele era relativo. Porque o que vigorou em Contagem foi o seguinte, existe um antipetismo, e isso é manifestado no volume de votos que um outsider levou para o segundo turno. Felipe Saliba, um candidato do DEM, que foi para o segundo turno com quase 30% dos votos. Um cara que foi alavancado pela figura de Ademir Lucas, que é um personagem importante na cidade, um político de referência em Contagem, tem uma estatura pessoal tanto quanto Marília Campos, em Contagem, mas foi alavancado por esse personagem. Mas era um outsider. Nunca participou de nenhum processo eleitoral e nunca ocupou nenhum cargo político. E isso que permitiu que ele fosse para o segundo turno competindo com uma situação arriscada para o PT em Contagem. Por outro lado, foi esse antipetismo que fez com que esse personagem tivesse esse volume de votos. No entanto, a biografia de Marília Campos prevaleceu. Eu acho que as pessoas votaram no personagem Marília Campos, a história de Marília Campos, não no fato dela ser uma petista. O pessoal conseguiu separar ela já isso. Foi lá, ela já foi prefeita por duas vezes seguidas. Então tem um nome, né? Mas foi... Eu fui acompanhando, né? E foi voto a voto. Foi menos Ricardo, de 1.000, pra você ter uma ideia, eu tava com um aplicativo no celular. Pareceu o voto americano, né? De eleições americanas. Exatamente. Voto a voto. Senhores, só para o pessoal de casa entender que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo. Na hora que a apuração começou e o aplicativo do TSE deu a primeira atualização, pasmem, deu 550 para ela e 550 para ele. Que isso? Não, teve uma hora que eu olhei, ele tava ganhando por 2 votos. Isso. E tava com 98% das urnas apuradas. Eu falei, que isso? 2 votos? Foram 6 atualizações, com exceção da de 100%. Ele passou na frente, depois ela virou. Que adrenalina, hein? E no finalzinho, quando tava com 92,75%, tava com 50 ponto alguma coisa para ela. 50 ponto alguma coisa. Imagina o comitê desses dois, hein? Não, atenção. Eu cheguei a brincar na segunda-feira com o pessoal, que é o seguinte, Felipe Saliba experimentou o fato de ser prefeito por poucos segundos naquele domingo. Mas eu acho que essa votação em Contagem, e a gente usando isso como referência, nos direciona a amplo nacional. Sim. Por quê? O que eu acho que as urnas deixou a mensagem é igual, né, dessa figura... Não vou dizer antipolítica, mas esse outsider que tenta desgrudar da política tradicional. A questão, eu acho que o que o povo está pleiteando é essa mudança de paradigmas. Eu acho que as pessoas não aguentam mais ver os privilégios existentes,
eles pregam por esse tipo de mudança. Então, as pessoas, lógico que as siglas, elas, na sua grande maioria, são siglas tradicionais. Algumas mudaram de nome, vão se reinventando, né? Mas os caciques políticos ainda permanecem. Mas tentando colocar essas figuras no sentido de, talvez até meio, não vou dizer totalmente liberalista, mas eu acho que o que o povo brasileiro está procurando hoje em dia, e é por isso que essas siglas como PT, né, que não faz um julgamento do ocorrido principalmente, e também das políticas públicas em si, né, das reformas que o Brasil precisa, eu acho que o povo tem direcionado nesse sentido, de ver que sim, existe uma máquina pública pesada, quer desvincular, por exemplo, o Calil ganhou em Belo Horizonte, né, com essa vantagem estrondosa e você sabe que não prometendo nada. Eu não achei de novo a numeração dele, assim, a porcentagem de eleição dele, não achei ela tão expressiva, não. Foram 63%. Eu não achei isso muito significativo, não, mas ganhou, ok. Não, mas se você... eu também, tipo assim, se você parar para ver, somando com tudo, não é tão expressiva. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês acompanham, eu mandei para vocês hoje. Hoje nós estamos gravando no dia, só para a gente falar hoje, para vocês não ficarem perdidos, 7. Estamos gravando dia 7. Hoje a matéria da capa do Valor Econômico de Política era falando do Alexandre Calil e do Romeu Zema, que são possíveis candidatos à presidência de 2022. Eu tenho uma opinião diversa. Eu vi o Roda Viva e eu fiquei com isso na cabeça, a questão, mas eu não sei se ele já vai dar esse pulo tão alto, não. Eu achei a entrevista do Calil no Roda Viva mais decepcionante do que reveladora. Eu esperava bem mais. Ele fugiu de muitas perguntas, ele foi muito demagogo em alguns momentos, e eu compartilho com vocês uma visão aqui. Muitas pessoas estão associando esse desempenho político, muito associado, inclusive, associado com as medidas que ele tomou em Belo Horizonte em função do enfrentamento da pandemia, com uma viabilidade política tal que ele consiga enxergar talvez até o governo do Estado. Eu não sei se eu sou um ponto fora da curva, mas eu não consigo enxergar Alexandre Calil hoje eu não consigo enxergar Alexandre Calil com estatura suficiente para tirar Romeu Zema do cargo. Eu acho que também não tira, não. Mas, porque eu também acho difícil ele tirar. Mas eu acho que ali vai rolar uma... Eu posso estar muito enganado, ainda mais porque o Partido Novo não costuma fazer acordo, etc. Mas eu não duvido nada que role um acordão pro Zema ir pra presidência e o Calil para governador. A gente tem históricos em Minas Gerais que são surpreendentes, né? PT e PSDB se juntaram para eleger a Márcio Lacerda em Belo Horizonte. Sim. Foi a primeira vez na história. Mas isso é característica de eleições municipais. Por isso que a gente fica tão assustado quando a gente vê, por exemplo, na época do impeachment de Dilma, logo depois, as eleições que vieram logo em seguida, nós vimos alguns municípios onde o PT estava fazendo acordo e fazendo coligação com o MDB. Que no discurso de Dilma Rousseff pós-impeachment, ele foi o seu algoz. Então, em eleições municipais, eu estava lendo uns analistas, inclusive ontem, dizendo a respeito exatamente disso. Nós não podemos confundir a lente de leitura da eleição municipal da eleição geral, aquela que elege o presidente da República ou a presidenta da República. Porque são situações distintas. Os municípios, eles têm realidades políticas e, às vezes, alguns bolsões de influência muito específicos. A realidade, por exemplo, que se manifesta em Belo Horizonte não é a mesma em Contagem, não é a mesma no interiorzão bravo de Minas. Não, é totalmente diferente. Também acho que não... Vocês teriam uma ideia, senhores? Assim, o Calil não falou nada de que ele... vai ficar os 4 anos, né? Eu acho que isso daí também já dá um indicativo. Mas no Roda Viva ele falou que ele não vai ser... Como é que ele usou a palavra? Tem gente especulando de que ele não deveria abandonar a prefeitura de Belo Horizonte daqui a 2 anos, porque seria uma traição com a votação que ele teve. Só que ele disse no Roda Viva, em outras palavras, o seguinte, que se o nome dele for propagado ou ser estudado para a viabilidade do governo do Estado, ele não vai fugir dessa... Ele falou, tipo assim, ele falou, da última vez eu falei que não ia fazer.
Ele não recusou essa vaidade. Da primeira vez ele falou assim, quando fui eleito a primeira vez, eu falei que não ia fazer. Agora, dessa vez, a gente pode ver vamos aguardar, eu não posso garantir nada. Eu acho que ele possa até estar pensando no governo de Minas, ou até mesmo, a gente conhece o ego do nosso prefeito, a gente sabe que ele pode estar muito bem galgando outras posições. Mas, ao mesmo tempo também, a gente pode estar achando e ele ficar ficar calado e estar fazendo isso só para fazer alarde, que é o que ele gosta e sempre fez, né? Agora a gente estava falando do Novo, é muito interessante, eu acho que você tem esse dado aí, Ricardo. O Novo foi um partido que não conseguiu eleger prefeitos, mas teve o maior acréscimo de vereadores. Vocês viram esses dados? Não, do Novo não. O maior número de acréscimo de vereadores em nível nacional foi do Novo. Mas as prefeituras, que são talvez aí o tapete que permite que as eleições gerais daqui a 2 anos sejam trabalhadas, né? Inclusive, uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte. Uma das razões que fizeram com que os partidos de centro tivessem uma ascensão agora nessas eleições foi exatamente... Um dos fatores foi a migração de alguns personagens importantes da política nacional para alguns partidos que têm menos risco de ser barrado na cláusula de barreira. Inclusive, esse movimento agora mostra isso. A cláusula de barreira foi aprovada recentemente e ela vai ficando mais apertada até 2030. Muitos partidos vão deixar de ter o financiamento público em função da cláusula de barreira. Então, personagens importantes de alguns partidos, por exemplo, ou migram, ou então eles não vão ter viabilidade política, porque não vão ter horário gratuito, não vão ter o fundo partidário, que financia a estrutura partidária ao longo do ano. O Novo, por exemplo, deve estar apertado, porque não elegeu prefeitos, não está com uma estatura suficiente para poder conseguir vencer essa cláusula de barreira durante o processo. E aí, o que essas pessoas vão fazer? E o Novo é um partido altamente ideológico. Mas o Novo, ele não usa verba de campanha. Que seria mais a questão de transmissão mas televisiva. E a propaganda? Mas e a propaganda eleitoral gratuita na televisão, por exemplo? Mas eu acho que... Eu acredito que o Novo, sinceramente, essa questão da barreira de campanha é ruim para o Novo. Mas eu acho que o Novo está indo pelo caminho certo. Eu acho que ele tem que mesmo reforçar a base de vereadores, etc. Porque, tirando... Aqui em Minas Gerais, que foi uma coisa atípica, o Novo, essas pessoas, as pessoas que estão no Novo normalmente não são conhecidas, não são políticos conhecidos. Então, quando você vai bater um prefeito do Novo com um prefeito que já tem aquele costume, por exemplo, a Marília Campos, que foi prefeito 2 vezes de Contagem, o Alexandre Calil, que está na prefeitura... E por aí já vai. São figurinhas repetidas, né, na política. A população ela se sente mais confortável, porque a gente ainda tem um erro muito grande, a população brasileira tem um erro muito grande, de achar que só o cargo de prefeito, governador e presidente importam. Quando se fala de deputado federal, o Zezinho das Couves dá. O vereador Zezinho das Couves dá. Deputado estadual, mesma coisa. Senador, acho que essas pessoas nem sabem o que faz. Então, elas dão muita voz, por exemplo, igual a presidência, que o Bolsonaro vai fazer, que o Bolsonaro vai acontecer. Ele depende de outros fatores. E os outros fatores, se você votou certo, sim, ou erra, se você acredita que a ideologia do Bolsonaro é a correta, então você deveria ter votado nos deputados federais com a mesma ideologia, nos senadores com a mesma ideologia, porque aí você vai conseguir passar tudo que ele está pensando. Agora, se você pensa que a ideologia dele é correta, vota num deputado federal de outra ideologia, vai começar a bater. Eu acho que essa racionalidade ela não acontece. O pessoal não tem essa racionalidade. Por isso que eu acho que quando se joga, eles acham esses cargos importantes. Então um vereadorzinho pode pegar, um vereador do Novo pode ser eleito, um vereador pode ser... Então, gente, repito, não estou falando de partido bom, partido ruim, etc. Estou dando exemplos, por isso que eu estou citando esses nomes. Mas... eu acredito que a partir desse momento, quando esses vereadores ficarem relevantes, mostrarem serviço, aí eles vão conseguir uma presidência. Uma prefeitura, desculpa. Uma prefeitura. Da prefeitura, um governo. No governo, um Senado. No Senado, uma presidência. Então, acho que o crescimento deles está gradativo. Não sei se... Na verdade, o Novo ele ficou meio assim, sem para onde ir, porque o Novo critica o governo atual...
Critica Mas o foi governo... alavancado pela proposta do governo Exatamente. atual há 2 anos atrás. Critica o governo anterior aquele, eles ficaram assim, meio que no meio do caminho, Eles perdidos, têm uma proposta sem... que ninguém visualizou ainda. E aí teve sim algumas polêmicas a nível nacional no Congresso, deputados federais que seguiram a mesma onda da política normal, então isso aí também foi muito falado na mídia, porque vem com um discurso, né, de evitar gastos desnecessários, que é arrudo, né, dentro do Congresso. Acho que a proposta básica do Novo é trazer a racionalidade, a eficiência, o pragmatismo do setor empresarial para dentro do setor público. E eu acho isso um argumento apelativo, porque são realidades completamente diferentes. Exato, e maneiras de fazer diferente, né? Exatamente. A gente sabe que, querendo ou não, você entra na política, você tem que jogar o jogo político. Você pode até tentar quebrar ele, mas para se quebrar, são anos. A política está aí há anos. Você tem que ir plantando uma sementinha e esperar ela crescer. São consensos, senhores. Recentemente eu terminei de ler aquele livro daqueles professores de Harvard, nos Estados Unidos, Como as Democracias Morrem, e no finalzinho do livro eles dizem a política, a arte de fazer política está no movimento de criar consensos. Sim. E no setor empresarial, quando você tem um diretor, a ordem dele é colocada e todos o restante obedecem. Exatamente. Não tem discussão, né? Não tem esse processo. Não concordo, vamos discutir com o diretor. Não. Agora, no setor público, é necessário que a burocracia ela exige que se aproxime do consenso, os interesses sejam todos colocados dentro do mesmo cesto. Tem que articular, né? Para poder ter um convencimento da maioria para chegar naquele Agora, fim. um dado que eu queria trazer, que a gente estava falando aqui desses partidos de centro, eles ganharam projeção, tiveram uma incorporação muito grande de prefeituras. Isso está muito atrelado com a questão que eu falei da cláusula de barreira, porque tem partidos que estão com medo de se tornarem inviáveis daqui a alguns anos, então eles começam a se aglutinar. E os personagens importantes também vão se aglutinando em volta de uma sigla que é mais viável e outras deixam de existir. Uma sigla que deixou de existir foi o PHS. Foi o partido que elegeu Alexandre Calil pela Prefeitura de Belo Horizonte no primeiro mandato. Foi absorvido pelo Podemos, que foi um dos partidos que teve projeção nacional nessas eleições. Olha as estratégias. Eu até, sinceramente, acredito que isso deve acontecer. Eu acho que tem partido demais no Brasil. São 35, se não me engano. Não, isso aí é um absurdo. Eu acho isso muito. Mas eu acho que isso até impede a questão das eleições em si. Às vezes, a divisão de voto é muito grande. Não estou falando, por exemplo, Estados Unidos também é um país multipartidário. Porém, mesmo sendo multipartidários, a gente fez aqui, o programa que a gente falou, eram 4 partidos ou 5? Acho que a gente comentou de 5 partidos. 5 partidos. A diferença é muito grande. Pois ainda assim. Quantos candidatos a prefeito teve em contagem? No início deram 14. Olha só. Deram 14. Acho que teve um que foi impugnado no meio do caminho. Entre 14 e 15, se considerar isso. É muito. Divide muito os votos, então fica difícil... Pulveriza. Exatamente. Porque se você pega, por exemplo, um Congresso Nacional... Vamos pegar um Congresso Nacional porque tem uma bancada, 513 cadeiras. Não vamos nem considerar os municípios, né? Mas como que, por exemplo, independente de você gostar ou não da filosofia política de Jair Bolsonaro, você gosta, você não gosta, beleza, é a opinião, o sistema é assim. Só que foi o sujeito que foi eleito. Foi ungido pelas urnas para ser presidente da República, gostemos ou não. Quem não goste, que não vote nele daqui a 2 anos. Só que é o seguinte, aquele arcabouço de ideias, de visões de política, de mudanças sociais que esse homem propôs para a sociedade, venceu nas urnas. Concordam comigo que a sociedade, de uma certa maneira, ela espera que aquele bojo de ideias seja colocado em prática? Sim. Se você tem um país com esse volume enorme de partidos, não existe nem 35 ideologias na face da Terra, né, senhores? Né? Pelo amor de Deus. Então, se você tem 35 partidos com interesses diversos, como que um presidente da República ou qualquer líder consegue viabilizar projetos diante de uma pulverização de interesses desse tamanho? Isso sem entrar no detalhe da venda de influência. Os partidos de aluguel e aqueles que vão aprovar as suas propostas em troca de algum cargo público. Você sabe o que chama isso? É uma verdadeira zona.
Parece que exatamente faz proposital para ter esses conflitos de interesses e aí, na verdade, é igual burocracia. Por que a gente é tão burocrático? Porque no final alguém vai ganhar alguma coisa ali para facilitar a sua vida. E a verdade para mim nua e crua é essa. Por isso que existe, por isso que a gente sofre no dia a dia com tanta burocracia e a gente sofre na política. E entrando no Jair Bolsonaro, o nosso presidente que está sem partido, eu queria entender porque pelo menos o que me recorda, todos os candidatos o qual ele apoiou, ele entrou ali no segundo tempo das eleições falando que, na verdade, ele falou que não iria influenciar, não iria indicar. Blá, blá, blá. Mas o fez. O fez, mas assim, até tardiamente ao meu ponto de vista. Não que isso mudaria nenhum resultado, que eu não acredito que isso iria acontecer. Mas ele entrou tardiamente e que também não serviu de nada, porque os candidatos, pelo menos, que eu tenho conhecimento das capitais... A grande maioria não conseguiu aproveitar a figura de Jair Bolsonaro. Não deu certo. Tem uma avenida aqui em Belo Horizonte, pessoal, para quem não conhece, que é a Silva Lobo. Vocês conhecem? Sim. Tem um posto desativado na Silva Lobo e no período da eleição, antes do primeiro turno, ainda havia as campanhas para vereador, né? Nesse posto foi colocado um painel, uma lona absurdamente gigante, com um candidato a vereador em Belo Horizonte do mesmo tamanho da figura de Jair Bolsonaro neste painel. É como se eu fosse o candidato a vereador e o Igor aqui, o Jair Bolsonaro, nós dois juntos assim no painel, mas eu estou me vendendo como vereador. Veja, eu estou colocando uma pessoa do meu lado, com a mesma estatura, para fazer a minha campanha política. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Quantos políticos nessa eleição municipal tentaram se aproveitar da figura e das ideias e desse movimento conservador, que começou com Jair Bolsonaro, para tentar galgar cargos públicos, prefeitos e vereadores? Você sabe me falar se ele foi eleito? Não sei. Você não... Não sei. Agora eu fiquei se esse curioso. vereador foi eleito. Porque quando você lembra de quem, assim, a gente pode tentar recuperar isso. Procurar isso. Só porque, veja bem, qual que é a regra dos santinhos eleitorais? Se o santinho é do vereador e ele está apoiando um prefeito, o prefeito fica num plano secundário dele. O candidato fica na frente e o apoiador importante, a figura de referência, ela fica no segundo plano. Nesse painel, não. A figura não só ficava em planos iguais, como em estaturas iguais. O que significa isso? Isso é uma mensagem. Só que o que a gente viu foi que, no frigir dos ovos, a figura de Jair Bolsonaro não capitalizou essas pessoas. Não. Eu vi que a maioria das pessoas que tentaram se eleger em cima dele não foram benquistas. Eu acho que isso vem meio de encontro também com essa... Que na verdade... Turbulhão de coisas que ele está vivendo, ele politicamente e ele partidariamente. Existe essa palavra? Partidária. Eu acho que... Sim, existe partidariamente. Eu acho que o barulho é maior na internet. Também. Ótimo, eu acho, excelente. Pra mim é o seguinte, o barulho é maior na internet. Cara... E a gente não pode confundir. E eles são bons de fazer isso. Fazendo comparação. A gente comentou aqui que o prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi, e prefeito atual, né, foi dar uma entrevista no Roda Viva. Isso. Ele comentou falando do presidente Jair Bolsonaro. Isso. Fez os comentários dele, quem quiser pode ir lá assistir. O Eduardo Bolsonaro, Eduardo ou Carlos, agora Eduardo Bolsonaro. O Eduardo fez uma reclamação no Twitter falando do Alexandre Calil. Só que... O que ele falou? Eu não lembro direito o que ele falou. Não vi isso, mas ele parabenizou o Belo Horizonte, se você me permite, Ricardo? Posso. Ele parabenizou o Belo Horizonte por eleger um ditador, um projeto de ditador. Aí eu pergunto para você, aonde que a ofensa foi mais severa? Ao Alexandre Calil ou à população de Belo Horizonte? Pra mim foi a população. Total. Mas aí você para ler. Eu parei para ler os comentários. Eu não lia direito eu vi que ele postou, mas eu não li. Eu fui ler os comentários. Aí começa nos comentários. Quem disse que a gente elegeu? As urnas estavam hackeadas. Vocês falaram que ia votar com voto de papel. Cadê o voto de papel? E milhões e milhões e milhões de comentários. Você vê o tanto de comentário, tanto de pessoas diferentes. Sinceramente, não sei como é que o Alexandre Calil ganhou. Se aquelas pessoas... Exatamente. Não, mas você acha que de Eduardo Bolsonaro é tudo de Belo Horizonte? O que o Ricardo falou, ele mesmo deu a prova empírica de que é uma falsidade.
A realidade da internet não é aquela mesma das pessoas saindo da sua casa para ir para a urna. Não é. É igual a vida de rede social, né? Todo mundo vê no Instagram aquela vida linda, bonita e tal. É uma abstração, aí quando um Gustavo Lima separa com a... Aí que aquele choque. Com, eu esqueci, com aquela Andréa Suíta, esqueci o nome dela. No Instagram, todo mundo desmorona, é assunto até hoje, porque ninguém espera, né? No Instagram eu tô de barriga tanquinho. Dá pra fazer, gente, olha pra vocês verem. E pior que tem mesmo, viu, o Ricardo ali, ó, de barriga tanquinho. Você vê quanta falsidade é essa rede social. Eu acho que ele vestiu uma camisa com algum desenho. Mas realmente, isso faz total sentido. Não, se você for parar pra pensar... Porque são realidades distintas. Se você for pegar o número de comentários, e se eu ler nos comentários, dá pra entender, parece que aquelas pessoas todas são de Belo Horizonte. E se todas aquelas pessoas estão comentando, não era pro Calil ter ganhado com 60% de voto, jamais. Então você vê que ele ou tem um robozinho por trás de vários ali... Isso. Ou 63% das pessoas de Belo Horizonte não estão nas redes sociais, né? Exatamente. Tudo bem que a gente pode entrar na questão de abstenção, que também foi recorde alta. Eu também acho que não pode ser desconsiderado. Mas, talvez, não sei se você tem alguns dados aí. Não, até que não. Mas, né, em geral, nas capitais... A gente teve 29%, né? Eu acho que em geral deu Brasil, quase isso. né? O nível Brasil fazendo uma média, deu quase 30%. A gente está no meio de uma pandemia, né? A gente, querendo ou não... Isso também. A votação, ela é obrigatória, feito diz o André, né, que não pode estar aqui hoje. A votação, ela não é obrigatória. O comparecimento que é obrigatório. Então, a gente... Pessoa, infelizmente, acho que... Mas 70% de comparecimento numa pandemia ainda é muito interessante, né? Mas isso também pode ser não só da questão da pandemia, eu acho que também é um recado. Mas o pessoal várias pessoas que foram votar, que não queriam votar, estavam com medo de perder auxílio emergencial, etc. Porque não saiu essa notícia que iria perder. Isso. Mas as pessoas ficam com medo. Se eu deixar de fazer isso, pode acontecer alguma coisa para mim num momento que eu não posso deixar de perder, não posso perder essas questões. Até porque não tem vínculo nenhum, né? A nível municipal tem nada a ver com auxílio emergencial, as pessoas podem pensar. Do voto obrigatório que o Ricardo falou, o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, deu uma entrevista para a Folha, não sei se foi ontem ou hoje, e com muita tranquilidade ele falou que o Brasil está caminhando para a extinção do voto obrigatório. E a justificativa dele é muito simples. O número ou a intensidade da penalidade que as pessoas sofrem por não comparecer às urnas é tão pequeno que aquilo ali não pode ser nem considerado como uma situação que obrigue a pessoa a votar. É uma multa de R$3 e pouco? R$3 você vai perder um dia para poder ir lá pagar a multa. Ou até mesmo, eu acho que você consegue fazer até por aplicativo. Agora você consegue fazer a justificativa. Mas então veja. Eu tenho familiares meus que não votaram e hoje não conseguiu pelo aplicativo. Deve ser acesso, né? Mas eu particularmente, eu acho que o Ricardo compartilha dessa opinião. Eu acho que o voto no Brasil deveria ser facultativo, é a minha opinião. Eu concordo. Sim, total. É a minha opinião. E eu acho que eu já pratico isso de alguma forma, né? Porque, por exemplo, houve eleições no Brasil em que no segundo turno nenhuma das duas opções me serviam. E eu fui lá e votei em branco. Porque, por favor, o voto em branco é uma escolha. É uma escolha. Claro. É uma escolha. Voto nulo é uma escolha. Eu estou à disposição para debater com qualquer pessoa em cima daquele argumento de que você não pode fazer isso, que você está ajudando a eleger uma outra pessoa. Em partes. Se eu não for na urna, se eu chegar lá e escolher branco, se eu chegar lá e não votar, se eu chegar lá e votar nenhum ou outro, tudo isso é escolha. Sim, são escolhas. É o meu direito. E com essa informação, nós nos despedimos do episódio de hoje, né? Eu, sinceramente, tomara que o voto não seja obrigatório. Eu irei votar mesmo ele não sendo obrigatório. Mas eu tomara que não, porque o sentimento de obrigatoriedade em qualquer coisa que a gente vai fazer causa um mal-estar. Causa. Até o sentimento de você é obrigado... Gente, é comparação, tá? Você é obrigado a lavar a louça que você usa, o sentimento de obrigação já te causa transtorno. A consciência que tem que vir como o primeiro elemento. Agora, você não tem que tratar como assim, ou lavar louça, ou ir votar como uma obrigação. Votar como uma coisa que você quer fazer,
uma coisa que você vai ajudar. Que você acha que é necessário, que você vai contribuir. Exatamente. Pro bem comum de todos nós, né? Uma civilidade que a gente tem que conscientizar e perceber, porque às vezes a gente ainda fica numa máxima de que o brasileiro é esquecido, a gente não sabe em quem votou, seja para vereador, prefeito e tal. Então a gente tem que conscientizar e mais importante, eu acho, agora que passou as eleições, todo mundo já votou, quem votou, votou, é cobrar daqueles que votaram, seja do seu candidato que ganhou ou seja do candidato que perdeu. Na verdade, caso você tenha votado em alguém que perdeu, mesmo assim você tem o direito de cobrar daquele outro. Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem que ficar em cima. E existe hoje, gente, com as redes sociais, não só os e-mails, porque isso é muito comum lá fora. Pega um e-mail pelo celular e tal, você viu alguma coisa, manda direto, enche a caixa desse pessoal, porque é isso, é esse termômetro que o político ele mensura para poder as ações que estimula essas pessoas. Exatamente. Então, gente, muito obrigado para vocês que nos assistiram até agora e nos vemos na próxima semana. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Até. Obrigado.